O mindfulness é muito sobre a gente ter consciência do que a gente está fazendo. O mindfulness nada mais é do que tu ter lucidez no teu dia a dia, lucidez das tuas escolhas. Quando a gente posta porque falaram que tem que postar um Reels por dia, chega um momento que tu se desconecta daquilo. Tu tá fazendo por obrigação. Tu não pensa mais sobre aquilo. Tu só pensa, eu tenho que fazer um vídeo. Mas sobre o conteúdo, o que tu vai entregar? Assim, vou botar qualquer negócio ali, mas vou cumprir a tabela. E aí a gente vai se desconectando do que importa pra nós. E daí a gente começa a fazer coisas sem sentido. A gente entra no oposto de mindfulness, que é automatismo. Piloto automático. E aí tu começa a perder o sentido do que tu tá fazendo, justamente porque tu automatizou uma coisa que não era pra ser automatizada. Muitas vezes a gente gerencia a nossa vida assim. Quantas vezes a gente tá fazendo uma coisa pensando em outra? O mindfulness é sair da mente e entrar na vida, porque na maioria das vezes a gente tá vivendo dentro da nossa cabeça. Fala, gente! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todo mundo que está nos assistindo. Estamos de volta com o episódio 36 do Infocast. Mais um episódio aí cheio de conteúdo para vocês. E hoje estamos com uma querida convidada especial aqui. Vou deixar para o Matheus apresentar ela para vocês. Mas vamos falar de um assunto que, pelo menos para mim, é um assunto bem interessante, que eu me interesso bastante, estava bem curioso para gravar esse episódio. E também aliado a empreendedorismo, né? Como é a veia do nosso podcast ligado ao empreendedorismo, né? Então vamos estar aí mais uma vez abordando sobre assuntos ligados ao empreendedorismo e com mais uma especialista na área também. Então bora para mais um episódio, gente. Espero que vocês curtam, fiquem com nós até o final. E vamos lá. Vou passar a palavra para o Matheus, meu companheiro de podcast aqui. Bora lá. E vamos lá. Isso aí. Sejam todos bem-vindos novamente. Agradecer a nossa parceira, Mais Um Café, sempre nos apoiando aqui com um café especial. Em Caxias do Sul, né, tem a cafeteria aqui, numa proposta to go. Então, a ideia é que tu vá lá, escolha o seu café no totem, já é feito na hora, o barista prepara e você sai com ele quentinho ou geladinho, conforme o seu gosto. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais no Instagram, procure por Caxias Mais Um Café e vai estar lá. Ou na 18 do Forte, em frente a Croações. Isso aí. E também, para você que não é de Caxias, provavelmente tem uma Mais Um Café na sua cidade aí, porque eles têm mais de 500 cafeterias espalhadas pelo Brasil. Exatamente. Então, muito obrigado a Mais Um pelo apoio de sempre. Obrigado à audiência. E os recadinhos de sempre, né, gente? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, deixe seu like, seu comentário. No Spotify também a gente pede que sempre que possível, se o conteúdo fizer sentido e de alguma forma tocar você aí, classifique ali, avalie a nós, que é sempre bastante importante. Exatamente. E acho que é isso, né? De recados. Por falar em café, vou sim, pegar claro. um golpe do café. Um gole do cafezito. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Beatriz Rossato. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite, vim trocar uma ideia com a gente aqui, né? A Beatriz, ela é psicóloga e instrutora de Mindfulness. Falei certinho? O primeiro desafio é falar mindfulness, né? Então não é nem entender o conceito. Mas é isso aí. A gente vai... Para os gringos é mindfulness. Isso aí, mindfulness, já é um caminho. Para o gringo, né? Já mais aportuguesado, assim. Mas o importante é que hoje a gente vai decifrar o que é isso, vai entender um pouquinho mais. É um assunto que particularmente também me agrada muito. E eu tô curioso da mesma forma que o Duda falou, também tô bem curioso para entender um pouco mais do que se trata, como que isso nos ajuda. E acho que o mais legal é que tu traz isso para uma veia empreendedora, né? Então, com certeza. É isso que a gente quer saber um pouquinho mais de ti. Então, se apresenta um pouco para a nossa audiência. Vamos lá. Então, eu sou a Beatriz, eu trabalho com empreendedorismo digital, mas eu trabalho uma forma diferente. Em vez de ensinar estratégias para esse marketing na internet, eu ensino primeiro a cuidar da gente. Eu digo que nós somos a nossa primeira empresa. Se a gente não tiver um autocuidado, como que a gente vai cuidar da nossa segunda empresa?
que é o nosso trabalho. Muitas vezes a gente se dedica tanto ao verdade. trabalho e até consegue ter frutos com ele. Mas quando a gente olha para si, a gente tá estressado, a gente tá sem tempo, a gente lotou a nossa agenda, tá faturando muito bem, mas como que a gente consegue usufruir daquilo que a gente conquistou se a gente não tá bem? Então, o meu trabalho consiste nisso, a gente construir um empreendedorismo saudável, onde a gente consiga crescer a nossa empresa, mas sem se deixar de lado. Acho que é o maior desafio, eu acho, do empreendedor, né? Porque acho que quando tu começa a empreender, começa sempre com aquele gás, né? Com aquela vontade de fazer, abraçar tudo, né? abraçar tudo e querer... E aí, à medida que as coisas vão crescendo, vão tomando forma, vai invertendo. Tu pode até se manter motivado, mas vai aumentando a carga de estresse, né? E aí tu vai botando agenda, vai transbordando, e aí ou tu aprende a lidar com isso e equilibrar as coisas, né? Ou o trem descarrilha, né? Eu acho que é muito sobre reconhecer o que faz sentido para cada um. Até ontem eu fiz um post no Instagram com um relato pessoal que tocou muitas pessoas. E eu sabia que isso ia acontecer. Porque geralmente a gente idealiza quem trabalha com emoções, né? Psicóloga. Nossa, minha psicóloga, ela não se estressa, ela não se fica ansiosa Sempre como eu. vibes, né? Ela, nossa, é tudo de bom, né? Mas a vida real ela é muito diferente, né? Não significa que a gente trabalhar com alguma coisa nos torna imune a ela, né? Então, ontem eu fiz um post falando sobre a importância de a gente reconhecer os nossos limites. Porque eu fiquei numa reflexão do porquê que eu não conseguia atender tantas pessoas no formato individual. Pensei, nossa, eu sempre tive clareza absoluta que eu não gostaria de trabalhar com muitas pessoas nesse formato, que eu gostaria de trabalhar com grupos. Isso sempre teve claro comigo durante a faculdade. Só que nesse mês, eu comecei a olhar para o lado. Comecei a olhar as outras pessoas. Nossa, fulana atende 20 pessoas na semana. 30 pessoas. Comecei, eu acho que eu tenho algum problema. Acho que eu tenho alguma coisa de errado comigo. Quando, na verdade, não tem nenhum problema. Na verdade, eu sei aquilo que eu sou boa. Sou muito melhor em grupos, porque aquilo consegue, digamos assim, respeitar o meu limite. Eu consigo doar muito conhecimento, consigo otimizar o meu tempo, digamos assim, eu consigo escalar a minha hora. Agora, no individual, meu Deus, são muitas histórias diferentes, onde eu preciso olhar de uma forma muito particular, aquilo suga mais de mim. Mas tem pessoas que o formato individual não suga tanto quanto eu. Isso é muito particular. E é ali que a gente começa a se perder, né? A gente tem que ver o que faz sentido para nós. Não tem certo ou errado. Mas isso as pessoas buscam muito dentro da terapia, que eu auxilio também em psicoterapia, né, no formato individual. E o que eu mais recebo, assim, de queixas é: qual é o caminho certo? Tu acha que eu invisto na minha empresa ou tu acha que eu melhor não investir? Tu acha que eu contrato alguém ou tu acha que eu fico com isso aqui? E a minha resposta é sempre a mesma. Não sei. É o que tu acha? O que tu acha que faz sentido para ti? As pessoas, elas querem delegar as escolhas delas. Porque é muito mais fácil delegar, né? Claro. Foi a minha psicóloga que falou pra eu fazer isso. Se dá errado, tu transfere a culpa, se deu né? certo, beleza, recomendo. Se deu errado, foi ela. Sim. Então, eu acredito que a gente tá numa era onde as pessoas temem fazer escolhas. E elas acreditam que na internet, como é muito... Tem um marketing falando que é muito fácil ganhar dinheiro ali, as pessoas se frustram. E elas não toleram essa frustração. Do tipo, me disseram que com 6 meses eu consigo fazer mais de 10 mil reais no meu negócio. Mas eu ainda não consegui. Qual é o meu problema? Então não tem nenhum problema. Começa a gerar um sentimento de frustração ali, né? Claro. A forma como as coisas estão sendo vendidas na internet, né? Eu vi uma postagem hoje sobre isso até, do Wesley até, do reservatório de Sim. dopamina. Uhum. Que, cara, às vezes o pessoal vê muito isso, o cara no Caribe, numa lancha, comendo, né, com 300 tipos de prato e uma vida na academia, e aí uma ostentação, um carrão, sabe? Acham que aquilo ali é sinônimo de felicidade. Sim. Mas na verdade, cara, tu pode ter uma vida simples e minimalista e ser feliz também. Né? É muito E as individual. A fórmula muito. de sucesso de cada um, isso é muito particular. Só que as pessoas acham que ser uma autoridade na internet é estar com a lancha, tá com um prédio lá que tem piscina, com borda infinita e um monte de coisa assim.
Mas quando tu vai conhecer, talvez, os bastidores da vida daquela pessoa, não é exatamente assim. Ou pode ser que ela até conquistou tudo aquilo, mas depois de quanto tempo? Quanta coisa que a pessoa fez. Uhum. Só que agora, né, a gente tá num momento onde parece que é tudo muito fácil. E daí no primeiro tombo que as pessoas têm no empreendedorismo, elas acham que tem algo de errado com elas e elas desistem. Elas perderam essa resiliência que a gente tem, a gente cultivava uma vez, né? Do cair, tentar de novo, né? Porque venderam para as pessoas que empreender na internet é muito fácil. Só que é verdade que empreender vai ser muito instável até dar certo. Uhum. E as pessoas não conseguem lidar com essa instabilidade. Elas ficam ansiosas, tem algo de errado comigo, se enchem de cursos, né? Vou fazer só mais esse cursinho aqui, porque esse falou que vai destravar o meu potencial, o meu sucesso. E daí, às vezes, tu até compra aquele curso, mas tu percebe que, poxa, eu já sabia isso. Sim. E elas ficam frustradas. Às vezes, é claro que falta estratégia. Não posso dizer isso, né? Dizer que só autoconhecimento é importante para empreender. É muito importante a estratégia, só que eu acredito que os dois caminham lado a lado. Autoconhecimento e estratégia. Porque às vezes tu tem todas as ferramentas, né? Nossa, tu sabe quantos stories tem que fazer, tu sabe como é que tem que vender e tal, mas tu não faz porque e se der errado? E se falarem mal de mim? E se a fulana copiar o meu curso? E se a fulana que estudava comigo ver que eu tô fazendo isso, ela vai dizer que eu não tava preparada ainda. EC. E o EC é clássico para sintomas de ansiedade. Sempre que a gente tá ansioso, o primeiro pensamento que vem é EC. EC tal coisa acontecer e a gente vai desencadeando isso, né? É, exatamente. E as pessoas querem, na verdade, um milagre, não é nem um resultado rápido. Elas querem um milagre. Receita, né? Elas querem fazer uma postagem e viralizar. E é assim que funciona, né? Aí que tá. É que tem momentos que isso funciona. E elas acreditam. Só que isso é uma exceção. É uma exceção, né? E elas acham, nossa, olha o outro ali. E vocês podem ver, as pessoas que viralizam assim, que fazem uma postagem e viralizam, nem elas sabem o que elas de fato fizeram para aquilo acontecer. Foi totalmente despretensioso. Elas foram lá e fizeram. Daí quando elas tentam replicar, elas não conseguem. É aquele sucesso momentâneo. A pessoa fez um vídeo, viralizou. Ela, meu Deus, tenho que fazer mais pra, né? Porque agora eu virei um sucesso, só que ela nem tava pensando em virar um sucesso. E aí faz o quê, né? E aquilo vira uma bola de neve sem fim daí, né? É, e eu acho que acontece muito daí de viralizar e tu tem aquele boom, aquele crescimento momentâneo, mas depois não se sustenta. Aí tu começa a cair, porque tu não consegue reter o público, né? Porque tu não viralizou por algo concreto, foi algo, sei lá... Foi sem querer, foi intuitivo, assim, nem era talvez foi alguma coisa objetivo. Que deu errado e daqui a pouco ficou engraçado, sabe? É, tu não teve um preparo, né? Tu sabe que até eu trabalho com esse nicho porque eu vivi na prática isso que a gente tá falando. Em 2017 eu trabalhava num canal de comédia, aqui de Caxias, que era um quarto, que agora ele tá voltando a fazer novos vídeos. E eu caí de paraquedas nesse canal de comédia. De paraquedas, assim, eu eu falei com os meninos, me convidaram pra participar. Falei que eu tinha umas ideias legais. E eles, tá, acho que, né, segue ali, faz tempo, acho que ela tem umas ideias legais. E eu dei uma ideia legal que viralizou. Só que o meu objetivo não... Eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tava brincando de internet. Tipo, E eu era muito tímida, muito encabulada. O que eu tô fazendo aqui com vocês hoje... Em 2017, olha, vocês não me pegavam pra fazer isso aqui, eu não conseguia. Eu, fui brincando e aquilo viralizou. E o meu emocional não acompanhou todo o desenvolvimento que teve no canal. A gente acabou se inscrevendo no UPix Creators Boost, que é uma aceleradora de criadores de conteúdo. E naquela época, tu precisava se inscrever e torcer que te selecionassem, que daí tu tinha mentoria com grandes nomes do marketing digital, tu tinha toda uma assistência, sabe? Só que a gente acabou sendo selecionado e aquilo foi um turbilhão de emoções na minha mente. Porque a gente teve que fazer pitch de vendas pro Magazine Luiza. Pitch de vendas pro Itaipava. Tinha 5 minutos pra me vender. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Então, assim, me colocar numa multidão com pessoas importantes, onde eu precisava me vender, eu tive que lidar com tantas emoções na pressão que aquilo foi demais pra mim. Foi uma semana, assim, no último dia que a gente fez a última apresentação, que daí veio um monte de gente, marcas importantíssimas nos olhar, assim. No que eu terminei a apresentação, eu chorei que nem uma criança. E veio muita gente me consolar. Porque, acho que ela ficou triste que não ganhou.
Eu tava nem aí que eu não ganhei. Eu só queria me livrar daquilo, sabe? As Sim, pessoas, sim. nossa, mas tu vai ter outras oportunidades. Na verdade, eu fiquei segurando tanto aquilo. Uma semana sendo pressão, forte, né? preciso ser forte, preciso encarar. É a oportunidade da vida. E quando aquilo acabou, veio à tona, assim. E foi o que me fez desligar do canal. Eu optei por sair. Porque ali, pra mim, ficou claro que só estratégia não bastava. E é o que as pessoas buscam hoje em dia. Mais um cursinho, mais uma coisa, mais uma mentoria. Essa mentoria vai conseguir mudar o meu negócio. Muitas vezes é a tua mentalidade. Eu não conseguia lidar com a pressão das pessoas que a gente postava domingo, 8 da noite. Quando era 8:01, vinha gente, cadê o vídeo? Quando é que vai sair? Tá atrasado, tá não sei o quê. Aquilo me gerava uma ansiedade absurda. E as pessoas aqui na rua me chamavam pelo nome do meu personagem, que era Laura. E eu morria de vergonha, porque eu não tinha esse desenvolvimento que hoje eu consegui desenvolver, sabe? Sim. Ficava retraída, eu ficava vermelha, eu ficava encabulada, eu não queria sair. E as pessoas... É muito engraçado, né? Porque ali eu era um personagem, as pessoas achavam que eu era daquele jeito. Mas pra mim era muito mais fácil atuar, porque não era eu. Então, né? Não, eu pensava... E a gente também não tem dimensão de quem tá assistindo. Tu vê ali uns números, sei lá, 100 pessoas, 200... Não sabe se é da tua cidade ou não. Né, dimensão Agora, do quando tu traz isso pra vida real, dá um baque. Tu olha assim, meu Deus, as pessoas estão me olhando na rua, elas estão me chamando, me cobrando. E eu ficava com receio de decepcionar elas também. No sentido, nossa, a B ali é tão extrovertida, tão desenvolta, e olha que bicho do mato que ela é na vida real. que antipática, né? Então aquilo gerou uma confusão na minha cabeça. Então eu precisei ficar meses fora para depois optar por voltar a trabalhar com a internet. Que daí eu vi que não tinha uma assistência para essas pessoas que trabalham com o digital. Muitas foram que nem eu. Foram brincando. Né? Vai demorar para dar certo, viralizar, vou fazer aqui. Quando viu, deu certo. E outras não conseguem dar a volta, porque, se eu for quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. Eu preciso ser muito, né, rica, famosa, para as pessoas me valorizarem. Dá muitos conflitos internos ali. E eu vi que precisava de profissionais que dessem uma assistência para essa nova profissão que está surgindo. Porque um tempo atrás não tinha empreendedor digital, né? E com a pandemia... Meu Deus, quanta gente foi pro digital e sem saber como lidar com isso, né? É só fazer um postzinho. E a frustração das pessoas não curtirem ou alguém xingar, dizer que esse post nada a ver com o que tu falou, né? Nossa, as pessoas começam a se retrair muito. Elas buscam muito uma validação. A gente tá sempre buscando isso. E quando a gente não tem, meu Deus, que difícil. Difícil nossa, fiz um post por horas e ninguém deu bola. Ninguém comentou. Daí tu olha o perfil da fulana, todo mundo comentando dela. E no meu, não. E aí começa um ciclo ali que a pessoa fica se comparando e acaba perdendo a constância. E quando a gente perde a constância na internet pra voltar é difícil. E fica tudo muito difícil, né? Se a gente não tem esse autoconhecimento. A internet ela tem esse poder de dos dois extremos, né? Tanto te jogar pra cima e tu ter uma vida legal e viver daquilo, quanto que nem tu falou, né? As pessoas dizem que a internet é tóxica, né? Mas falar, a internet é horrível, o Instagram é tóxico. Eu digo que a internet não é horrível, é a relação que tu tem com ela que é diferente. Por que pra mim, pra conseguir achar o meu jeito de ser agradável essa relação? E por que pra outras pessoas é muito pesado estar ali? Não é a internet, assim como qualquer contexto, não é o contexto, é como tu lida com ele. A gente não tem como chegar lá, muda esse algoritmo aí no Instagram, nada a ver, tá me prejudicando, né? Olha que horror, olha como eu tô me sentindo, né? Não tá no nosso controle. Tem que jogar com as regras do jogo, né? Claro, o Instagram não é a nossa casa. Se a gente quer a nossa casa, que a gente faça o nosso site lá, as nossas regras, do jeito que a gente quiser. Quando não é a nossa casa, a gente tem que se adaptar às regras do jogo. Só que se adaptar de uma forma que faça sentido. Porque muitas vezes a gente faz um curso que diz, tem que postar 20 stories por dia. Tem que fazer 3 posts no feed. Tem que. Daí a pessoa, ok, essa é a fórmula do sucesso. Bora lá. E ela faz. Quando ela vê, ela tá sobrecarregada, não deu o resultado que ela queria, só se frustrou. É assim, tem muita gente que tá começando na internet pra ver se consegue fazer uma renda extra. E daí ela tá conciliando, sei lá, um emprego numa CLT, sendo mãe,
tendo papel de esposa, de dona de casa. Olha quantas funções a gente exerce. Aí vem mais alguém dizendo que, ó, tem que fazer isso. A pessoa se descabela, né? A fulana fez assim e deu certo. E tá Isso vendendo é um uma monte. coisa muito, 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 muito particular. Criar a sua fórmula. Sabe, as pessoas confundem constância com intensidade. Essa é a minha opinião. Ser constante é fazer um pouquinho por vez. Intensidade é quantidade. É fazer um monte. 20 stories, 3 posts, um reels, ir pro TikTok, ir pro YouTube, porque tu tem que estar em todas as plataformas. Meu Deus, só de ouvir isso a pessoa dá um... Não vou conseguir. E eu te digo, não vai não mesmo, vai né? mesmo, Quem né? consegue Ou isso é quem faz tem só equipe. aquilo, né? Claro. Exatamente. Quem começa, geralmente, Ou é só... consegue por um tempo e desiste. desiste. Cara, porque- tu postar um Reels por dia é uma saga. Pra te montar o negócio. Cara, se tu postar qualquer coisa, ok. Mas se tu Sim. postar algo elaborado... É, aí que tá, né? Aí que a gente entra no papo do Sabe? mindfulness, ó, puxando um gancho do que tu falou, postar qualquer coisa. O mindfulness é muito sobre a gente ter consciência do que a gente tá fazendo. O mindfulness nada mais é do que tu ter lucidez no teu dia a dia, lucidez das tuas escolhas. Quando a gente posta porque falaram que tem que postar um Reels por dia, chega um momento que tu se desconecta daquilo. Tu tá fazendo por obrigação. Tu não pensa mais sobre aquilo. Tu só pensa, eu tenho que fazer um vídeo. Mas sobre o conteúdo, o que tu vai entregar, assim, qualquer coisa, foda-se, sabe? Vou botar qualquer negócio ali, mas vou cumprir a tabela. E aí a gente vai se desconectando do que importa pra nós. E daí a gente começa a fazer coisas sem sentido. A gente entra no oposto de mindfulness, que é automatismo. Piloto automático. Piloto automático quando a gente não pensa mais sobre as coisas. Por exemplo, eu duvido que vocês pensam ao dirigir. Vocês não pensam quando estão dirigindo, né? Agora eu vou fazer uma marcha. Agora eu vou pegar no volante e fazer essa curva. Vocês fizeram isso tantas vezes que o cérebro de vocês entende. Não precisamos mais pensar sobre isso. Automatizou, né? Eu, tipo, ótimo, vamos usar esse espaço para pensar sobre outras coisas. E vocês pensam sobre a vida, sobre os compromissos, sobre as tarefas, um monte de coisa. E isso é ótimo se a gente for pensar, né? Como se o cérebro está economizando energia. Só que levando isso para o empreendedorismo digital, olha que ruim não pensar sobre as coisas. Tenho que postar um Reels por semana. Fez isso tantas vezes que teu cérebro não pensa mais. Só tem que postar. E aí começa a ter um engajamento baixo, as pessoas não gostam. Ah, a Bea fala umas coisas lá nada a ver, mas ela posta sempre. E aí tu começa a perder o sentido do que tu tá fazendo, justamente porque tu automatizou uma coisa, não era pra ser automatizada, digamos assim. Só que muitas vezes a gente gerencia a nossa vida assim. Quantas vezes a gente tá fazendo uma coisa pensando em outra? Pesou agora o rolê, né? Pesou o bate-papo, né? Muitas vezes, gente. Eu tenho inúmeros exemplos, assim, pra passar do quanto eu digo que o mindfulness é sair da mente e entrar na vida. Porque na maioria das vezes a gente tá vivendo dentro da nossa cabeça. Por exemplo, sair de casa, daí tu tá no elevador. Será que eu tranquei a porta? Aí tu volta. Bah, tranquei. Bah, nada a ver. Viajei. Né? A gente faz muitas... O carro tá colado, vai lá, bah, vou voltar, deixa eu ver será aqui. que fechou o vidro? Será que... E se a gente não volta, a gente fica preocupado, né? Sim. Aí tu fica, meu Deus, e agora? Será que eu fiz isso? Por quê? Porque teu corpo tava ali, mas a tua mente tava em outro lugar. E a gente faz muito isso ao longo dos nossos dias. Tá quase num estado de hipnose, né? Isso. Exatamente isso. E o mindfulness não quer que tu fique o dia inteiro pensando sobre tudo, esteja 100% presente. Porque se a gente colocar no Google, vai estar escrito assim, mindfulness é a capacidade de estar no momento presente. Daí tu, opa, então é isso aí. Vou pensar só sobre o presente, vou resolver minha vida e tá tudo certo. Não, é ter um equilíbrio, né, gente? Nem 8, nem 80. Porque não pensar sobre dirigir é ótimo se tu for pensar, né? Tipo, dependendo do contexto, pra não atropelar ninguém, né? Também não é assim, né? Mas é ótimo, porque é um hábito, né? Nada mais é o piloto automático nada mais é do que um hábito. O ruim é automatizar toda a nossa vida. É tipo, tem uma coisinha ruim aqui me incomodando. Ai, tá ruim fazer um Reels por dia. Não, mas me disseram que tem que fazer. E tu vai levando essa coisa que tá te avisando. Teu corpo tá dizendo que tu não dá conta. Tipo, olha, Bea, tu não dormiu direito essa noite, ficou fazendo vídeo. Nós estamos cansados, tá dando vários alertas do teu corpo, os teus pensamentos, as tuas emoções, que tu tá mais cansada, mais irritada. E tu tá ignorando isso. O mindfulness não quer que tu ignore. O mindfulness quer que tu pare, pause e olhe.
Tipo, olha, Bea, tá muito estressada? O que será que tá acontecendo? Ou olha, Bea, tá tudo certo, dá pra dar continuidade. O mindfulness nada mais é do que um autocuidado. Porque na maioria das vezes a gente tem uma coisa ruim acontecendo, mas não tenho tempo pra ficar ruim. Trabalhar, né? É isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente não tem tempo pra estar com a gente. Porque estar com a gente, pausar, olhar pra isso, é desconfortável, é ruim. Claro que é. Mas eu digo que viver é sofrer. Quem disse que viver é só coisa boa? Né? As pessoas idealizaram demais isso. Tem que estar feliz. Tem que ser grato, aquelas coisas gratiluz, né? Não que nós não devemos ser gratos, mas a nossa vida é altos e baixos. A vida real é essa. Eu não sei aonde que a gente se perdeu, onde a gente idealizou que estar bem, estar contente de ver uma vida plena é só estar no topo. É só vocês olharem pro dia de vocês hoje. Alguma coisa ruim teve. Nem que fosse um tropeção na rua. Mas foi uma coisa ruim, não foi? Não tem um dia perfeito. Exato. Eu não sei se o mindfulness, ele é uma técnica ou ele é uma filosofia? Ótimo. Do que se trata? Eu te faço essa pergunta porque agora tu falou que a vida é sofrer, né? Eu estudei por alguns anos budismo e curto muito ainda, assim. Faço minhas práticas lá. Hoje não acompanho mais tanto. Mas a primeira lei do budismo é essa, né? Adivinha? Mindfulness vem do budismo. Vem exatamente disso. Mas não tem nenhum viés religioso. Isso é muito importante falar. Mindfulness é comprovado cientificamente. Não é nada energético, espiritual, não é reiki, não é uma filosofia. É ciência. O mindfulness, da forma que eu trabalho, é ciência. Porque tem o mindfulness mais voltado para a espiritualidade, voltado para o budismo. Tem várias vertentes do mindfulness. Mas quando a gente está falando de emoções, de psicólogos, profissionais da área da saúde aplicarem mindfulness, a gente está falando de ciência. Quando a gente vai ali, sei lá, para o Reino Unido, ele já emitiu um documento falando que eles pretendem se tornar uma nação mindful. O que é uma nação mindful? É uma nação consciente. É a gente, assim, evitar pessoas depressivas, ansiosas no futuro, que isso custa pro país também, né? Nossa, então se a gente conseguir prevenir isso... Que missão isso, hein? Sim, que missão. Mas eles colocam nas escolas. É outra linha. É outra coisa. Desde pequenas crianças são ensinadas no mindfulness, são inseridas nisso, né? O que é o mindfulness? A gente tá consciente. Como que a gente pratica? Fazendo pausas. Aí me questionam, é meditação? Daí a gente entra numa polêmica. Porque é e não é. Sim. É meditar? Sim. Só que não é aquela meditação que as pessoas acham que vamos esvaziar a mente agora. Pensa numa cachoeira, coisas positivas. Esse não é o mindfulness. O mindfulness não tem música. O intuito não é relaxar. Porque eu acabei de dizer pra vocês que a gente vai se deparar com coisa ruim. O mindfulness é uma pesquisa. É como se eu colocasse uma lupa dentro de mim. E nessa lupa eu posso descobrir coisa boa e coisa ruim. Sei lá o que eu vou me deparar. Mas a gente tem uma postura de olhar pra isso. Porque na maioria das vezes a gente tende a fugir. Tem uma coisa ruim. Que horror. Não vou me estressar com isso agora. Ou, isso é só uma coisinha, nem me incomodou tanto. E a gente vai ignorando. Só que isso vira uma bola de neve. E o mindfulness não quer que vire uma bola de neve. Ele quer que tu olhe e que tu consiga ou acolher, ou resolver. É ver o que a gente consegue fazer. É o mínimo de autocuidado que a gente consegue ter. Porque muitas vezes você não vai conseguir resolver. Né? O mindfulness também não é uma cura, né? Meu Deus, eu vou fazer mindfulness, vou descobrir a solução do meu problema. Tem problemas que não tem solução. Que a solução é se acolher. É ver que, olha, não faz sentido eu ficar pensando, alimentando esses pensamentos que eles não vão me levar a lugar nenhum. É eu aceitar. Mindfulness trabalha muito a aceitação. É a gente aceitar o contexto. Porque o sofrimento emocional, ele deriva muito da gente não aceitar. Eu queria que o Instagram fosse diferente. O algoritmo, que horror, mudou de novo. E quanta energia tu gasta em cima disso, às vezes, né? Tem gente, aposto que vocês conhecem alguém assim, tá sempre reclamando. Instagram não ajuda a gente, né? Nossa, minhas views estão baixas de novo. A pessoa tá sempre reclamando. Eu também acho péssimo o Instagram, não vou dizer que não. O algoritmo dele não ajuda a gente. Mas eu consigo mudar isso? Não. Então, assim, eu vou me adaptar ou eu vou morrer na praia, né? Então, é aceitar. Se a gente pensar no contexto da pandemia, as pessoas que tiveram aceitação
elas reagiram muito mais rápido à situação. Do tipo, meu Deus, fechou tudo. Ai, que ruim que fechou tudo na minha vez que eu criei a empresa. Aconteceu uma pandemia, eu sou muito azarada e não sei o quê. E outras, fechou tudo, o que nós podemos fazer? Vamos pra internet, vamos vender como? Elas aceitaram e agiram. Não que isso vai ser de imediato, mas elas pausaram, olharam, ferrou mesmo. Não estagnou, né? Não tem o que fazer. E foram lá e agiram. Agora, quem ficou reclamando, chorando, é aí que a empresa não conseguiu andar mesmo, né? Sim. Legal pra entender. Como eu te falei, eu tinha lido alguma coisa sobre mindfulness, mas não tinha muito claro como isso funcionava. E eu fiquei curioso de como que é a prática disso, tipo, como que tu coloca isso em prática? Tá, beleza, quero trazer isso pra dentro da minha vida, como que eu Então, eu trabalho com grupos de mindfulness, onde a gente faz, é um treino atencional, digamos assim, se a gente tivesse um músculo da atenção, nesses grupos a gente vai treinando essa habilidade, né? Então, a gente faz várias práticas de meditação, vou colocar entre aspas aqui, né? Daí, como levo isso pro meu dia a dia? É perceber a minha distração. Porque na maioria das vezes eu não percebo que eu me distraí. Exemplo, tô aqui escrevendo um e-mail, aí daqui a pouco, tinha que levar o cachorro passear, esqueci. Isso me fez lembrar também do supermercado, não fui no supermercado hoje. Nossa, e aquela cliente que eu não respondi. Quanto tempo tu ficou viajando nisso? Eu falando aqui foi rápido, mas na prática, tu ficou no mínimo uns 10 minutos viajando. E tu não volta. E o que acontece com pessoas ansiosas? Exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Elas não voltam pro momento presente, elas ficam lá no futuro. Nossa, vou dormir, né? Daí tô com insônia. Como é que a pessoa fica com insônia? Ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar e eu tenho aquele relatório pra entregar pro cliente. E aquele cliente, se ele não gostar desse relatório, eu vou ter que fazer outro. Nossa, isso me lembrou aquela vez quando eu era pequena, que aconteceu tal coisa. E tu vai. Quando vê, tu tá pensando, sei lá, sobre águas vivas e tu nem sabe como é que tu tá pensando sobre águas vivas. Sim. Porque tu deu tanta corda pro teu pensamento que ele foi. E é aí que o mindfulness entra. É tu perceber essa divagação da mente pra voltar pro que tu tá fazendo. Então o mindfulness vai me ajudar a me distrair menos. Não. Porque o papel da nossa mente é se distrair e é pensar. O mindfulness só vai te dar lucidez pra quando isso acontecer. Do tipo, opa, me distraí, volta. Opa, e volta. E daí nos grupos de mindfulness a gente vai treinando muito isso. Porque é óbvio que quando eu tô te guiando numa meditação, tu vai viajar. Não tem como não. Nossa, fiquei 100% conectada com o que a Bea falou. Mentira. A pessoa tá falando isso pra me agradar. Quando eu olho assim, eu digo, fulana, diz a verdade, o que aconteceu ali? Que às vezes as pessoas querem agradar o professor, né? Não é o que de fato aconteceu. Tu viajou, tu foi pra algum lugar, pra alguma tarefa, ou tu pode ter pensado, será que a prática acabou? Será que ela vai continuar? Porque quando tem umas pausas, assim, a nossa mente, ela não tá acostumada a fazer isso. A famosa mente de macaco, né? Isso, ela vai de galho em galho. Exatamente isso que é o mindfulness. E o papel dele é mostrar quem são os teus macaquinhos. Todo mundo tem os seus. O meu adora ter autocobrança. O meu macaquinho de autocobrança, se eu alimento ele vira um King Kong. E aí eu não faço nada. Tipo, Bea, fez tal coisa. Devia ter feito assim, né? Devia ter feito assado. Nossa, esse slide aqui podia ter feito mais alguma coisa. O meu macaquinho da autocobrança, se eu dou corda, eu não faço nada. Mas eu reconheço que ele está ali. Essa é a diferença. Mindfulness não vai fazer tu se livrar dos macacos. Vou prender eles aqui, eles nunca mais vão sair. Não, ele faz tu reconhecer. Eu digo que a gente não administra nada do que a gente não conhece. E muita gente não consegue administrar a mente, por quê? Nunca parou pra pensar quais são os pensamentos que a cabeça dela mais gosta de pensar. Porque a gente tem os mesmos pensamentos todos os dias. Não pensa que vocês pensam coisas inovadoras a cada dia que passa. Vocês pensam as mesmas coisas, as mesmas preocupações. Elas estão se repetindo, só estão falando de um jeitinho diferente, talvez. Agora, se a gente consegue perceber o que a nossa mente mais gosta de pensar, a gente consegue optar do tipo assim, opa, olha aquele macaco querendo tomar conta da minha cabeça de novo. Nada a ver, dá corda pra ele. Volta pro que eu tô fazendo. Volta. Ou mostra outra perspectiva pra ele. Olha, macaco, pode ser que tudo dê errado mesmo, que esses slides não estejam tão bons assim. Mas eu vou tentar. Depois eu te conto. O mindfulness é sair da mente e entrar na vida. Como que a gente sabe se um sapato serve na gente ou não? Provando.
provando. A vida é a mesma coisa. Como que a gente tem tantas certezas na nossa cabeça? Se eu fizer esse post, ninguém vai gostar. Ou todo mundo vai rir. Se eu lançar esse curso na internet, ninguém vai comprar. E eu sei, eu tive uma ideia muito boa. Só que eu nunca coloquei em prática, mas a fulana fez. Tu viu como minha ideia era boa? Sim, só que a diferença é que ela fez e tu não. Então, o quão eficaz foi isso, né? Conhecimento só na cabeça da gente não vale de nada. A gente precisa executar. Só que a gente tá sempre pensando. E quando a gente só pensa, a gente perde muitas coisas significativas na nossa vida. É aquele filme do clique, sabe? Sim. Que ele fica com o controle remoto. O que ele tá pensando no filme inteiro? Ser promovido. Promovido no trabalho. Quando eu for promovido no trabalho, vou ser muito feliz. Quando eu ganhar aquela promoção, eu vou conseguir não sei o quê. E ele acelera. E ele conseguiu o que ele queria, ser promovido, né? Só que quantas coisas ele perdeu na vida dele porque ele só ficou olhando para aquilo. Quantas coisas significativas ele deixou de olhar, né? O filho dele se formando, trabalhando, né? Ele teve netos, um monte de coisa ali acontece. E é o que a gente acaba fazendo quando a gente entra nesse processo automático. A gente acaba perdendo de ver detalhes da nossa vida e valorizando, porque nós estamos sempre no futuro. E o mindfulness é o presente. Agora, se a gente tá sempre lá na frente, a gente tá sempre descontente, né? Tá sempre faltando alguma coisa. Sim. Sempre acelerado, né? Tá sempre... Na verdade, a gente fica sofrendo com um monte de coisas que 99% não vai acontecer. Exatamente. Porque a nossa mente, ela não é evidente, né? Ela não tem assim, nossa, fazer tal coisa, vai acontecer isso. Pode ser até que aconteça, mas exatamente da forma como a tua mente te contou, nossa, é muito difícil. Muito difícil. Porque o que ela conta pra gente? Com base naquilo que a gente já vivenciou. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Como eu era tímida na escola, pra mim era horrível apresentar trabalho, né? Sempre, alguém vai rir, fazer piadinha. Sim. Daí, quando eu tinha que me expor agora adulta em palestras, que lembranças que vocês acham que me vinham? Vão rir da minha cara. De onde que eu tirei essas coisas? Da escola? Só que aquele era um contexto. Como é que agora eu tenho certeza que toda vez que eu falar, alguém vai rir da minha cara, fazer uma piadinha, aquelas coisas de quinta série? Nada a ver. Aí eu falo pra minha mente, olha, tudo bem, tu tá tentando me proteger, não é que a nossa mente é a nossa inimiga. É um sistema de sobrevivência que ela tá ali, um sistema de alerta. Legal o que tu tá me falando, mas eu vou tentar. Vamos juntas, eu, tu, o medo, a ansiedade, lá nesse lugar, fazer a palestra e ver o que acontece. E aí a gente vai descobrindo coisas novas. A gente vai vendo que, olha, eu consigo fazer, consigo me posicionar. Pra mim, é muito difícil levantar a mão em público e fazer uma pergunta. Tipo, em palestra, sabe? Todo mundo te olha assim, sabe? Fazer uma pergunta. Pra mim, isso é horrível. Só que muitas vezes eu deixei de perguntar por causa desse medo. Então, vamos dizer, Bea, mas hoje tu consegue fazer isso? Faço. Só que sabe o que eu sinto? Um calorão de cima a baixo. Fico assim, eu me sinto vermelha, mas eu já olhei, eu não fico vermelha. Eu fico trêmula e minha mão sua. Esse é o único contexto que a minha ansiedade, ela extrapola num nível absurdo. Se eu der bola somente porque minha mente tá contando e o que o meu corpo tá mostrando, eu não vou agir. É tipo assim, tamo em perigo, não faz isso aí que tu vai nos matar. Não faz isso aí que vai dar merda, ele tá ali avisando. Mas eu digo assim, não, galera, vamos junto. E eu faço a pergunta. E é muito engraçado, porque toda vez que eu faço uma pergunta, alguém que tá próximo de mim diz assim, nossa, tu fala muito bem, né? Tu se posiciona muito bem. E eu internamente dou uma risada, né? Do tipo, só eu sei o que eu passei pra fazer. Tô me cagando pra fazer isso aqui. É isso que dá vontade de dizer pra pessoa, sabe? Dá vontade de contar a vida pra ela. Que ela não imagina o que eu tive que enfrentar. Então, essa é uma prova de que o desconforto, ele não sumiu. Eu só administrei ele de uma forma melhor. Que muitas vezes a gente quer se livrar dessa sensação. Essa é uma sensação que eu nunca me livrei. Só que, como que eu ia fazer? Eu ia deixar de perguntar agora, depois de adulta. Às vezes ficava com dúvida. Eu lembro que na escola eu chegava em casa, eu me matava pra achar as coisas nos livros, sabe? Porque eu não queria perguntar pra professora. Então eu perdia muito tempo. Então agora eu lembro, digo, se eu não perguntar, eu vou ficar com dúvida e isso vai prejudicar o meu trabalho. Então eu vou com medo mesmo e eu consigo agir apesar de estar sentindo isso. Ter essas sensações corporais não é um sinal de que vai dar errado. É assim que as pessoas interpretam, né? E muitas vezes aquilo ali bloqueia e tu trava, né? Com certeza. E aí tu não avança por quem a gente falou, memórias que deu errado, vai dar de novo. E normalmente não vai dar.
Mas na Sim. tua cabeça tu tá achando que vai dar. É como se fosse um HD ali, ele Ah. começa a colocar, né, um trailer do que aconteceu em 1930. E tu, maravilhoso, vamos assistir. E daí tu assiste, daí é um monte de coisa desgraçada. Sim. E tu, gente, aconteceu, mas o que aconteceu quando eu tinha 12 anos? Deixa eu ver também. Sim, É isso sim, que a sim. ansiedade faz com a gente. Agora a gente falando, a gente dá risada. Uhum. Só que a gente faz isso de forma inconsciente. Olha que loucura. A gente Uhum. faz mal pra nós mesmos. Porque eu digo que é os nossos divertidamente, daquele filme das emoções da Disney, sabe? Eu digo que os nossos divertidamente, eles entram em conflito. Eles fazem uma rebelião, do tipo, olha, a Bea tá adorando ver os filmes que a gente tá passando pra ela, vamos passar mais uns. Daí eles sentam e ficam olhando assim contigo, sabe? E isso faz tu alimentar, digamos, o monstro da ansiedade. Agora, se a gente tem consciência de que, olha, vão rodar esse filme aí se eu não liderar minha cabeça, se eu não administrar. Aí tu não assiste, tu sabe que aquele filme tá lá, que ele existe. Mas tu escolhe, ó, vamos criar novas memórias, vamos criar novas recordações. Uhum. Não é sobre se livrar do desconforto, e sim abrir espaço para ele. É acolher pra gente conseguir criar novas memórias. Porque senão a gente acredita que a gente tem um funcionamento errado, que eu tenho um defeito. Ai, a Bea tem um problema, que toda vez que ela levanta a mão, né, ela fica nervosa desse jeito, ela tá defeituosa. É o meu funcionamento, é a minha personalidade. Não consigo me livrar disso. Mas eu consigo fazer escolhas diferentes, consigo agir apesar desse desconforto que tá me atingindo. Uhum. E Esse papo é filosófico, né? As Nossa, pessoas aham. sempre Assim, ficam ó, me olhando com essa cara que vocês estão me olhando quando eu converso Não, sobre Porque isso. eu me identifiquei com muitas coisas, né? Porque eu sou um cara meio ansioso, sabe? Aham. E já me peguei em várias. Eu já fui bem a fundo nisso, né? Foi em 2021 ali, né? No pós-pandemia, ainda tava com a pandemia em 2021. Sim. Mas eu tive uma crise de ansiedade e eu não acreditava nisso, né? Uhum. Tipo, eu não acreditava que era possível isso. Meu, como é que a minha mente vai dominar o meu corpo e isso vai Aham. acontecer? Não é possível isso acontecer. Era meio cético, né? Sim. E aí, quando eu vivi isso na pele, eu disse... Acontece, como é real." Como é que a minha cabeça pode vir contra mim, né? E a gente não... É inconsciente. É Pô, a gente não... inconsciente. Tu pode estar pensando o que tu quiser, mas tua cabeça tá em outro lugar. E Isso. tá te levando junto, sabe? E aí, isso aí me levou a refletir sobre muitas coisas. Então, quando tu tava falando, eu tava me identificando com muitas coisas, assim, em relação à ansiedade, sabe? E hoje eu consigo perceber quando eu tô ansioso, sabe? Sim. Tipo, o meu corpo dá sinais, assim, quando eu tô ansioso, sabe? Primeira coisa que muda é minha respiração. Na hora. Olha, ótimo. Isso que é o mindfulness, ele quer que tu perceba. Porque não tem como a gente colocar no Google, ai, como eu estou ansioso. Vai dizer, ai, palpitação no coração, mão suada. Como eu falei pra vocês, eu só sinto a minha mão suada quando eu tô nesse contexto que eu disse, de fazer uma pergunta em público. Em outros contextos, suar por causa de ansiedade, pra mim isso não existe. Então, por isso que a gente tem que deixar vir à tona esse sentimento. Só que muitas vezes a gente bloqueia. Não posso estar ansioso. Não posso sentir ansiedade. Isso é errado. Isso é um sinal ruim. Isso é um sinal de que eu tenho algum problema. Que aí tu acha que tu vai perder o controle, né? Na verdade, né? Tu começa a acessar Isso. todas as coisas que aconteceram antes, né? Uhum. Eu nunca... Na verdade, eu acho que eu sempre fui ansioso, mas eu nunca tinha percebido. E nunca tinha associado isso a Sim. comportamentos e a coisas... A Siri tá querendo entrar na conversa. E aí, quando eu me dei conta disso, que isso começou a aparecer, né? Que apareceu no pós-pandemia. E aí eu comecei a ligar isso a traumas de infância, né? Da adolescência e tal. E hoje eu sei que boa parte dos meus demônios, né? Uhum. São relacionados a coisas financeiras, né? O mindfulness traumas é ter financeiros. essa lucidez que tu buscou. Acho que é importante a gente falar que o mindfulness não é terapia. As pessoas confundem. Quando a gente vai para um grupo, é terapia? Não é terapia. Qual que é a diferença? O mindfulness traz lucidez. É perceber o que tá acontecendo. Olha, eu percebi que quando eu tô nervoso, eu fico com as costas mais contraídas, eu fico com o meu corpo mais assim. Ou quando eu tô ansiosa, minha mão sua. É ter essa lucidez. A terapia é descobrir o porquê eu sou assim. A gente não busca o porquê no mindfulness. É só olhar. É só a gente notar. Mas é claro que se a gente unir o mindfulness e a terapia, é o combo perfeito, né? Se vocês fizerem mindfulness e levar pra psicóloga de vocês, ela vai amar vocês. Porque o que ela fica meses tentando descobrir e conversando contigo, né? Olha, como é que tu sente ansiedade no corpo e tal. O mindfulness já vai fazer por ti. Então, tu vai chegar com ela, olha, eu sinto isso, isso e isso.
Vamos investigar o porquê que eu sou assim? Então, lá na terapia, a gente vai entender. Então, por isso que é o combo perfeito, né? Eu me percebo e descubro o porquê que eu sou dessa forma. Não que o porquê a gente vai curar, vai deixar de ser daquele jeito. Mas ajuda a dar uma aliviada. Tipo assim, olha, esse é o meu funcionamento, eu me entendo, eu me acolho, né? Porque muitas vezes a gente vai na terapia querendo ser consertado, né? Sim. Mas a gente não tem nada de errado com a gente. Às vezes é a nossa personalidade. É saber administrar esse nosso jeito. Não é que tu é defeituosa. Ai, a Bea, quando faz isso, ela tem defeito. Não é. Sou assim. É o meu modo de criação, o jeito que eu vivi, as minhas histórias me tornaram desse jeito. A minha personalidade é assim. A oratória, como eu tô falando com vocês, foi algo totalmente desenvolvido. Era algo que eu queria. Era um desconforto que pra mim valia a pena. Do tipo, olha, tu vai ter que falar em público pra gente ir treinando, tu vai ter que, sei lá, vamos gravar stories. Pra mim, eu ficava uma tarde inteira pra fazer, assim, 15 segundos de stories. E quem via de fora, nossa, maravilhosa. Meu Deus, como ela fala bem. Que naturalidade. Né? Eu lá em casa, tremendo. Vezes, né? Quando eu falo uma tarde inteira, gente, é verdade. Eu ficava uma tarde inteira. Era um desafio terrível pra mim. Só que eu pensei, não, eu preciso fazer isso porque eu quero. Porque no futuro eu quero crescer o meu perfil, ajudar pessoas, eu quero dar palestras. Agora, se eu entendesse que aquilo é um desafio muito grande pra mim, que me consumia muito, que me deixava muito mal, que eu chorava depois de fazer os stories, poxa, vamos achar um outro caminho. Sim, não precisa. Sim. Mas a questão é, os dois caminhos têm dor, tem que ver qual dor faz sentido pra aquela pessoa. Pra mim fazia muito sentido me desenvolver na oratória. E hoje eu consigo falar aqui com vocês. Sim. Mas um tempo atrás, meu Deus do céu, Tem um não dá nem pra acreditar. desconforto que tu consegue gerenciar, né? Passando Isso. daquilo já é um sofrimento. Isso. E é balancear isso também, né? É ver, eu digo assim, que é ver qual sofrimento vale a pena pra nós. Porque as escolhas que a gente faz, todas elas têm sofrimento. Mas ver aquilo que faz sentido, né? Quando me falam que tem que gravar 20 stories por dia, poxa, se pra mim faz sentido e eu consigo, sem me sobrecarregar, sem ficar noites mal dormidas, sem deixar o meu outro trabalho de lado, que é atender as pessoas, né? Ok. Mas tem que ver o meu contexto, o que é funcional pra mim. Por isso que esses livros, né, do tipo Acorde, O Milagre da Manhã. Eu odeio o livro do Milagre da Manhã, gente. Porque é uma fórmula, né? E as pessoas vão lá, às vezes até conseguem fazer por um tempo, mas depois elas desistem. Sim. E elas ficam frustradas, do tipo, meu Deus, o livro... Eu nunca li, tá? Mas eu sei o resumo das pessoas na internet falando, né? Não consegui acordar às 5 da manhã, sou um fracasso. Minha vida ia ser muito melhor se eu acordasse às 5 da manhã, foi o que disseram. Eu odeio essas coisas de fórmula pronta. Porque eu quero que a pessoa encontre a fórmula dela. Tem gente que acorda às 9 da manhã e depois trabalha até às 2 da manhã e tá tudo certo. É o jeito que ela funciona. Ai, mas que horror, ela dorme às 2 e acorda às 9, pra ela tá bom. Né? Sim. O que eu vou me meter nisso se tá funcionando? É isso, não tem certo ou errado. Tem aquilo que funciona pra aquela pessoa. Só que a gente acha, né, pra agradar a sociedade ali, fazer as coisas bonitinhas, tem que fazer tudo, né, regradinho. Não vai ter sucesso se tu não acordar às 6 da manhã. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa nem consegue, e isso por inúmeros fatores. Como eu falei pra vocês, às vezes tá trabalhando em outra empresa, às vezes tem filho pra cuidar. Nossa. Eu lutei contra isso a minha vida inteira, porque eu sempre fui de dormir meia-noite, 1h, 2 da manhã e acordar. Depende do lugar que eu trabalhava, acordava 7 horas, 8, 7h30, 6h30, né? Quando eu trabalhava na indústria era 7h30 que tinha que começar a trabalhar. E eu dormia 1 da manhã. Então meu sono era uma merda, né? Sim. E foi por anos assim, sabe? Por anos. E eu só consegui mudar isso quando eu conscientemente eu me dei conta de mas na verdade a gente teve um apartheid lá em casa, né? Por causa do... que eu e a Priscila tínhamos horários diferentes, né? Sim. E aí isso tava conflitando, porque daí eu tava dormindo mal, porque ela acordava cedo, e eu ia dormir tarde, e aí eu dormia pouco, e eu acordava quando ela tava acordando, e meu sono ficava uma bosta, né? E eu disse, cara, eu preciso consertar isso, porque eu comecei a entender o quanto importante era eu dormir bem, né? Sim. E eu tive crise de insônia, por causa da ansiedade, sabe? E aí eu disse, cara, eu preciso dar um jeito nisso. E aí quando eu me dei conta disso, aí eu mudei totalmente o meu horário. Aí eu regulei o meu ciclo circadiano, né? Sim, Pra começar a dormir até as 10 horas da noite, 10h30, 11 horas, né? Entre 10 e 11 horas, e acordar às 7. Sim. Ok. E quando eu consegui encaixar isso sem dor,
Porque, claro, demorei um período pra me acostumar, pra mim Sim. conseguir deitar às 10 horas e conseguir dormir, né? Uhum. Mas na hora que eu regulei isso, eu digo, nem é tão difícil assim, sabe? Mas, tipo, eu tava tendo consciência daquilo que eu tava fazendo. Eu É não tava fazendo isso. por uma obrigação, não tava fazendo porque eu preciso fazer isso porque senão eu não vou ter sucesso. Não, cara. Sim. Tô fazendo isso por mim, porque eu preciso melhorar isso. É que às vezes a gente se pega a algumas regras do tipo, nossa, é errado trabalhar no final de semana, porque a gente tem que ter um autocuidado. Só que são fases. Às vezes, pra gente fazer a nossa empresa dar certo, vai ter um período que tu vai ter que trabalhar sábado e domingo. Mas isso não significa que a tua vida inteira vai ser assim. Só que a gente se confunde na internet. Eu mesma já me confundi. Do tipo, nossa, tô trabalhando sábado, mas eu tô falando sobre autocuidado. Que horror! Meu Deus, eu sou incoerente. Não, são fases que eu vou ter que fazer uns esforços que vão doer, né? Coisas que vão ultrapassar, talvez, assim, vai ser difícil, mas é por um período. Às vezes, essas coisas que nos exigem mais, é a gente ter consciência que é por um período. O preocupante é fazer isso sempre. Nossa, é horrível trabalhar no final de semana, tô perdendo contato com a minha família, com amigos, tô me isolando, e pra mim tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Então, eu tinha consciência que era por um período, até fazer aquilo dar certo. Só que agora a gente tá... A maioria das pessoas, elas não querem se submeter a isso. Elas querem achar um caminho onde... Não, um atalho, né? Tem que dar certo. E eu também não posso trabalhar no final de semana, porque não pode. Tem a questão do autocuidado. Tem a questão de, nossa, não posso ultrapassar meus limites. Não é ultrapassar limites, né? Elas confundem todos os conceitos. É isso que eu quero dizer. Né? Sim, Fica uma sim. salada de frutas, porque é tanta informação que gera uma desinformação. É isso que acontece. Né? Como eu disse pra vocês, até eu, às vezes, me perco. Nossa, mas será que eu consegui explicar para as Sim, pessoas? O que eu quero dizer é que as pessoas têm que ver o que vale a pena para elas e ter consciência daquilo, né? Ter consciência de que, tá um período difícil, tá ruim fazer aquilo, mas eu sei o porquê que eu estou fazendo isso, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que é uma fase. Quando eu tava tentando gravar stories, pra mim era horrível fazer aquilo. Mas eu sabia onde é que eu queria chegar e sabia que um dia ia ficar muito mais fácil. Hoje eu faço isso aqui em segundos, né? Vou ali, abro a câmera, blá, 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 saio e feito. Eu até dou risada às vezes quando eu faço isso, porque nem eu acredito. Eu fiquei muito tempo onde era muito difícil pra mim. Mas, não pode ser tão sofrido, as coisas assim, tá errado. Quem disse que tá errado, né? Quem tá idealizando a vida, né? E sabe que... Bom, a gente tá no episódio 36, né? Então, a gente já conversou com algumas pessoas aqui, e basicamente todas empreendedoras e donas de negócio, enfim, autônomos, né? E eu acho que até hoje não teve ninguém aqui que disse que teve uma vida equilibrada, sabe? Pois Então, é. acho que é super importante essa tua fala e ficar claro isso. Porque realmente essa idealização de equilíbrio, ela não existe para alguém que é empreendedor, principalmente, né? Eu acho que todo mundo tem que estar ciente que tu vai ter altos e baixos, que nem tu falou. O equilíbrio é totalmente ilusório, né, gente? O que a gente vai ter, a gente vai ter que se cuidar, ter um Exatamente. autocuidado. Agora, ser imune às situações da vida, do tipo, nossa, um desentendimento com o marido, um cliente que falou mal do teu trabalho, às vezes tu esqueceu de alguma coisa. É a vida. Não tem como a gente controlar essas coisas. É abrir mão do controle. É aceitar o contexto e administrar isso da melhor forma possível. O mindfulness, outro conceito que a gente pode colocar, ele permite que a gente não seja arrastado pelas nossas emoções. O que significa isso? Um cliente falou mal do meu trabalho. Nossa, eu já saio me justificando ou já puxo briga com ele e eu reajo a partir da emoção. Eu fui arrastada pelas minhas emoções. Agora, quando o cliente me xinga e eu consigo me afastar um pouco daquilo, responder ele depois, ou falar, fulano, depois eu te retorno, eu consigo criar espaço para escolher o que eu quero fazer. É diferente de reagir. Eu vou responder àquela situação. Só que a gente tá tão com pressa de fazer todas as coisas que a gente fica reagindo. Ninguém curtiu o meu post. Então eu vou desistir, porque ninguém gosta de mim. Só um pouquinho. Deixa eu me afastar um pouco dessa situação, olhar um pouco mais de fora. Poxa, será que foi o horário que eu postei? Será que o jeito que eu escrevi esse post ficou muito, sei lá, uma linguagem muito formal, as pessoas não entenderam? Ou
Será que alguma mudança no algoritmo? Deixa eu ver as outras variáveis. E não se desesperar, né? Não que a gente vai ser imune a esse desespero, não me compreendam mal. Eu também fico chateada. Claro. Mas eu não reajo de acordo com essa emoção. Eu pauso, eu penso e depois eu escolho o que eu vou fazer. Essa inconstância que as pessoas têm na internet derivam disso. De elas serem arrastadas pelo que elas estão sentindo. Eu não consigo dar certo, meu perfil não cresce, o da fulana cresce. Aí daí já começa a se comparar e criar um monte de situações na cabeça. E nisso ela paralisa, né? Porque não vou fazer. Deixa eu pensar antes o que dá pra fazer mais um curso, alguma coisa, quando vai passar um mês. Aí ela volta, fiz o curso. Agora esse vai. E ela começa e viu que, opa, esse post aqui também flopou. Não deu certo, ou não consegui vender o que eu queria. Tem alguma coisa de errado comigo. E ela para de novo. Ela não consegue ser constante. Ser constante é a gente agir mesmo quando tá dando tudo errado. Mesmo quando ninguém tá curtindo, ninguém tá nos parabenizando, a gente não tá vendendo. É continuar agindo, é ser constante. Na academia, a gente vê resultado da noite pro dia? Não, né? Isso é um sonho. Né? Olha meu tanquinho aqui, já emagreci, já foi um mês, nossa. Né? Já tô sarada. Sim, não é assim, é longo prazo. E a internet é a mesma coisa, só que as pessoas confundiram achando que estala os dedos, só fazer aquela formulazinha ali de sucesso. Que a gente faz o famoso 6 em 7, né? Que o número que todo mundo quer fazer. É só fazer aquilo ali. Só seguir esse passo a passo. Só seguir o passo a passo. Não é assim, né? Um roteirinho. A fórmula do sucesso. Eu acredito que o método funcione, mas não é bem assim, né? Não, sem dúvida. Assim. Né? Eu acredito muito na tentativa e no erro. Não é? Essa fórmula, para alguém, funciona. A pessoa criou, pode ter funcionado. Só que não é da noite pro dia, né? Tem tantas variáveis envolvidas nisso, né? É que nem lançamento, né? Claro. Cara, quanto tu vê o pessoal, fiz o lançamento e, né, o pessoal tá bombando lá, mas, cara, quantos lançamentos o cara não fez até chegar naquele lançamento que deu certo? Quantos ele não deu ré, né? Quantos deu errado? Normalmente quem fez lançamento, algum deu errado. Claro, maioria, se a gente for ver os grandes empresários, quantas vezes eles erraram e tiveram que fazer novo pra dar certo? Não tem a pessoa, nossa, a primeira vez que eu fiz já deu tudo certo. Às vezes, tu tá com um lançamento estruturadinho e tu pensa assim, nossa, não tem o que dar errado. Tá tudo certo. Aí tu coloca em prática e descobre um monte de outras coisas, né? Isso é entrar na experiência, entrar na vida. Porque às vezes na teoria, na tua mente, tá tudo certo. Só que quando a gente vai entrar naquilo, nossa, é tão diferente. É como se fosse uma partida de futebol, né? Imagina lá os jogadores, lá o treinador, olha, tu vai lá, bate a bola assim, é assim que a gente tem que conduzir o jogo, beleza. Só que daí chega lá, nossa, tantas coisas que a gente não consegue controlar. É a torcida te vaiando, falando que tu vai errar. Olha a Copa do Mundo. Olha o pênalti que a gente perdeu. Não é uma questão psicológica? Claro que é. Eu nem consigo me imaginar nesse contexto. Eu sempre fico com pena dos jogadores quando eles batem pênalti. Porque eu penso, olha, as pessoas negligenciam tanto a saúde psicológica, só que quando chega nesses contextos, elas valorizam, né? Porque ali, eu duvido que tinha um jogador ruim. Cara, estão na Copa do Mundo, bateu um pênalti. Vocês não treinaram? São os melhores pra estar ali, né? Vocês não treinaram um pênalti? O que aconteceu? Não sabe bater a bola? A cabeça do cara naquele momento, é a cabeça, cara, e aí? Sabe? É as duas lucidez coisas. E fazer a coisa, sabe? Deve ser muito foda. É conseguir silenciar, né? O ruído, as pessoas falando, vai errar, isso aí, não sei o quê. Nossa, assim, ó, eu não consigo nem me imaginar num cenário desse. É muito, muito difícil. É isso, a gente precisa de um treinamento psicológico. Tem uma assessoria ali envolvida, né? E o Brasil não teve, não sei se vocês viram, eles não tiveram acompanhamento psicológico nesse ano. Que lá o Tite falou que não precisava. Poxa, não precisava e perdeu, né? Então olha aí, né? Imagina gastar com psicólogo. Bobagem, né? Cada um que lide com seus BO em casa. Não é assim. Por isso que eu digo que autoconhecimento e estratégia andam juntos. Ali eles tinham estratégia, eu tenho certeza que tinham. Treinaram muito isso. Mas não treinaram o psicológico, é o principal, pra bater um pênalti ali, né? Pelo amor de Deus. E a mesma coisa vale pra internet. Eles pensaram, nem vai chegar nos pênaltis, né? Não. Se chegar lá, a gente vê o que a gente faz. Ou realmente não acreditar que precisava. Eu sou dessa opinião, que eles acham que não, imagina, besteira, né? Imagina, joga futebol ali, as pessoas me vaiando, nunca dei bola pra isso. Disso, né? Só que ali, gente, lá, 30 milhões na conta. Literalmente o mundo inteiro olhando tu bater o pênalti. Assim, o mundo inteiro olhando.
Tipo, será que o cara vai acertar? É uma pressão que eu não consigo, assim, ter dimensão, né? Se a gente, com os nossos seguidores, a gente fica meio assim, né? 5 mil pessoas me seguindo, 10 mil pessoas. Nossa, uma galera. Ali é o mundo inteiro olhando teu pênalti. Como que a pessoa fica? Né? A responsabilidade, tipo, olha, o cara que errou o pênalti daquela vez. Tá louco. Fica pra Tua história. carreira toda ali, né? É um marco. Então, Claro. é muito importante trabalhar o psicológico. Não existe isso de, não, eu sou imune, ansiedade, isso é bobagem. Uhum. É bobagem porque ainda não passou. E quando a gente Uhum. passa, a gente vê que, nossa, é muito difícil, né? Uhum. É verdade. É verdade. E tu tinha falado antes do Reino Unido, né? Sim. Que eles já estão implementando e em processo de... Sim, eles usam como uma medida preventiva, na verdade, né? Antes de eles encaminharem para um psiquiatra e entrar com intervenção medicamentosa, eles sugerem as pessoas participar de um grupo de mindfulness. Então, eles fazem lá uma anamnese, ver como que a pessoa tá, e eles encaminham. Não que o mindfulness vai eliminar a ansiedade, vai deixar a pessoa não tomar medicamentos, mas tem muitos que não precisa da medicação. É só um gerenciamento emocional. E a partir disso, eles economizam também horrores nessa questão, né? Eu quis voltar um pouco livram nisso. o cara do remédio, né? É, Sim. exato. Porque, tipo, no Brasil tá muito distante disso, né? Nossa, Hoje é... Tá muito distante mesmo. Qualquer coisa, abrir uma aspas aqui também, né? Qualquer coisa vai para um psiquiatra e vai pro remédio. É mais fácil, né? Né? Fazer um remédio. Tipo, a gente vê muita gente hoje tomando, sei lá, Ritalina e Rivotril. Rivotril é... Tipo, cara, será que realmente precisa disso, Não. né? Ou daqui a pouco com uma prática meditativa ou um acompanhamento psicológico, sabe? É que a gente ainda tem aquele preconceito de psicólogo é coisa pra louco, né? Tem um tabu. Por mais que... E a meditação também, meditação, né? Eu digo que eu É mesma coisa tinha de essa maconheiro, resistência. Não, e é coisa de hipster, né? É. Se as pessoas olham pra minha cara, eu toda arrumadinha, que eu dizer, isso aí é que vai ensinar meditação? Eu achei que ela ia vir de pé descalço, recitando uns mantras aqui, né? E vem outro estereótipo me atender. Exato. Né? A gente cria essas coisas. Tem muitos preconceitos envolvidos nessas questões emocionais. Até agora, o mindfulness, ele veio com um pouco mais de força com a pandemia, porque como o mindfulness não é terapia, é melhor eu dizer que eu tô fazendo mindfulness do que dizer que eu fui pra terapia, né? Que tá louco? Então, assim, teve esse tabu. Então, muitas pessoas buscaram o mindfulness com esse intuito, o que foi muito bom. Mas ainda não é o suficiente pra vencer todas as barreiras, assim, né? O que as pessoas querem, elas querem não sentir os desconfortos. E isso é muito triste, gente. É o que eu falei pra vocês. Elas terem idealizado que é feliz o tempo inteiro, que ansiedade é sinônimo de fraqueza, chorar também é. A gente tem que estar sempre, sempre, sempre bem. Não pensem que isso não acontece também na terapia. As pessoas chegam muito na terapia que falam assim, mas tu não tem um remedinho pra me passar, né? Alguma coisinha assim pra dar uma aliviada. Eu digo, não, pra ti não. Não é o caso. Nós não chegamos ainda nesse nível. Aqui a gente vai ter que aprender a sentir. E as pessoas não querem sentir. Elas querem que ou eu dê um caminho onde, olha, aqui, vai por aqui que tu não vai sofrer, ou que eu dê um remedinho pra ela não sentir. Só que não dá. Por que a gente tá vendo adolescentes tão vulneráveis? Porra, tá louco. Eles não toleram a Tá frustração. louco. Não é isso que a gente Nossa. vê? É muito triste olhar. Principalmente, né? Eles não toleram a frustração. O meu chefe falou que eu não trabalho direito, que não sei o quê, que horror. Como ele é isso, ele é aquilo, já dá um tendel, um monte de coisa. Só que é a vida acontecendo, né? A gente vai desagradar, vai agradar, né? Só que eles não toleram essa coisa, essa frustração, esse desconforto, a tristeza, a ansiedade, a cobrança. Eles querem que tudo... É aquele negócio que eu falei pra vocês que as pessoas confundem. Do autocuidado, de eu me respeitar, eu tenho que estar sempre bem. Claro que o autocuidado é importante. Só que ele não vai te tornar um super-herói de onde tu não vai sentir coisas ruins. Sim. As coisas ficaram muito misturadas. É isso que acontece. É muito mais simples tu tomar um remedinho e te anestesiar, né? Só que daí tu não sente nada. Eu digo que a gente empurra a sujeira pra baixo do tapete com o remedinho. Porque o remedinho, ele é efetivo por um tempo. Ele, sei lá, vai funcionar 1, 2 meses. Só que a pouco tu vai voltar lá e vai dizer, não tá mais funcionando esse remédio, pode me dar outro? Não tô mais dormindo com ele, era pra dormir e não tá fazendo efeito.
Porque a gente precisa de um acompanhamento psicológico junto. E o corpo acostuma com o remédio, né? O remédio, ele camufla o que tu não tá querendo olhar. Só que, como eu disse pra vocês, pra gente conseguir administrar, a gente precisa abrir espaço pra aquele desconforto. E o remédio, ele tapa um buraco. Daqui a pouco o remédio não tapa mais. Tipo, nossa, já se acostumou e já o buraco tá aberto de novo. Aí vamos botar outro. E aí as pessoas vão adoecendo cada vez mais. É aquele negócio assim que tu tá buscando uma solução imediata. Só que no longo prazo não vai funcionar. A gente é muito imediato pra tudo. Tudo. A gente quer o sucesso pra ontem, quer o dinheiro pra ontem, quer o remedinho porque eu não posso estar sentindo luto de perder alguém porque eu preciso trabalhar. Mas o que é isso? Como assim? Tu vai ter que sentir. Porque se tu não sentir agora, a vida vai te cobrar lá na frente. E aí acontece o que as pessoas... o que acontece quando eu atendo algumas pessoas, né? As pessoas sentam no consultório e dizem assim, tô me sentindo muito triste ou muito ansiosa. Desde quando? Do nada. Aconteceu isso do nada, tu não tem noção, foi do nada. Quando eu investigo do nada, sabe o que é o do nada, né? Uns 20 anos. Meu Deus do céu, é a pessoa ignorando aquele sentimento, deu vários sinais pra ela, que era pra ela, olha, olhar pra isso, olha, era o corpo gritando, a mente falando várias coisas, mas veio do nada. É quando vem a bola de neve, que eu digo pra vocês, uma hora ela atinge e veio com tudo. Daí quando ela veio, tu nem sabe de onde é que ela veio. Tu fica, meu Deus, o que me atingiu aqui? Mas é engraçado falar isso, mas muita gente vem. Eu também já fui uma dessas pessoas que cheguei lá e disse assim, mas desde quando? Foi do nada. Não, foi do nada. Elas não têm clareza de quando isso aconteceu. Agora, se a gente colocar pessoas que inserem mindfulness, elas vão ter uma maior consciência emocional. Olha, eu fiz tal coisa e isso me gerou ansiedade, então é desde esse período que eu me sinto assim. Não que elas são mais calmas, não é que mindfulness torna a gente mais positivo. Nos torna mais consciente. E quando a gente fica consciente, a gente consegue organizar as coisas de uma forma muito melhor. E talvez isso até acelere o processo de procurar uma ajuda, né? Porque no momento que tu começa a olhar e botar uma luz nesses sentimentos que antes tu não eu acho bem atenção. difícil a pessoa não fazer mindfulness e não ir procurar um terapeuta, porque o mindfulness torna a gente mais curioso sobre a gente. Do tipo, olha, eu faço tal coisa quando eu fico com essa emoção, eu sou assim, eu sou assado. Inconscientemente não, acho que eu fazia muitas coisas de mindfulness e não sabia. Porque terapia eu faço há um bom tempo já, desde que eu descobri a ansiedade, eu faço terapia, né? E aí, eu para mim, essa parte do estar consciente e olhar para as coisas que geram ansiedade, por que eu tô assim, por que isso tá acontecendo, para mim é a parte mais difícil. E eu faço isso, né? E, claro, faço isso e levo pra terapia, né? Mas eu não sabia que isso era. É que muitas psicólogas também aplicam o mindfulness sem dizer que isso é mindfulness, porque o mindfulness pode ser apenas a teoria, eu explicar aqui pra vocês. Mas ela pode fazer uma prática, algo que fique mais palpável pra vocês. Porque o mindfulness nada mais é do que tu tá consciente. Eu gosto de dar um exemplo assim, quando a gente come um bolo, por exemplo. Tu come o bolo e às vezes só engole o bolo, né? Tá ali comendo, falando, né? Aí eu olho pra ti e digo, olha, nesse bolo eu coloquei um ingrediente secreto. Adivinha o que é? Tu não come diferente esse bolo. Tu fica, nossa, o que será? Tem um açúcar mascavo aqui dentro, tem canela. Eu digo, não, tem outra coisa. Tu come com atenção. E quando tu faz isso, tu descobre muitas coisas diferentes. Aí tu imagina tu colocar essa habilidade dentro de ti. Quantas coisas tu não vai descobrir que tu fazia? Eu recentemente descobri que quando eu preciso enfrentar alguma situação e me sentir mais segura, eu fecho a mão. Muitas vezes eu tava com a mão fechada e eu não percebia. Gente, que diabos eu tô fazendo, né? Tipo, quando que eu fiz isso que eu não me toquei? Com o mindfulness, eu percebi que fazer esse movimento me dá uma sensação de como se eu estivesse me acolhendo, me segurando em alguma coisa. E eu faço isso em situações que eu preciso me expor, que eu tô com medo, que eu tô com ansiedade. Isso me ajuda a me conhecer. Eu podia dizer, nossa, que louca, ou me julgar, ou achar problema nisso. Então, mindfulness nada mais é do que uma pesquisa. E essa pesquisa pra vida. Se tu fizer isso, muitas vezes, cada dia tu vai descobrir uma coisa nova sobre ti. E olha como isso ajuda nas nossas relações. Se eu sei como eu funciono, eu digo pro meu parceiro como eu sou. E ele consegue lidar comigo de uma forma muito melhor. Exemplo, quando eu tô com um problema, eu me isolo.
Eu preciso ficar quieta. Lá em casa, o meu noivo, quando eu não sabia disso, quando eu tava um pouco estressada, alguma coisa, ele dizia, o que tu tem? Quer conversar? Quer conversar? Vamos falar alguma coisa? Tu quer sair? Vamos no restaurante? O que tu tem? O que tu tem? Oi? Nossa, eu ficava louca. Só que pra mim era muito óbvio que ele tinha que me dar espaço. Só que é aquilo, né? O que é óbvio pra nós não é óbvio pros outros. Era a forma de autocuidado dele. Dizer, olha, eu tô cuidando da minha mulher, né? É isso que eu quero fazer. Sim, o gesto era nobre, né? Claro, só que eu tava enfurecida. Eu não quero falar. Só que pra ele via eu não falar como um problema. Sim. Do tipo, não é assim que a gente lida com as coisas. Tem que falar comigo. Desde que eu compartilhei com ele, eu disse, olha, esse é o meu funcionamento. Eu sei que tu te assusta, porque eu fico muda, fico um dia inteiro sem falar nada. Eu digo, mas eu te juro que no dia seguinte eu volto ao normal. Me dá esse espaço. Desde que a gente teve essa conversa, nossa, melhorou muito as coisas. Porque ele achava muito estranho o meu comportamento. E eu achava o dele insuportável. Do tipo, deixa eu ficar quieta, tá tudo bem. Eu não vou surtar nem nada. Só que na cabeça dele eu tava num sofrimento assim que, meu Deus do céu, vai acontecer. Não que eu não estava em sofrimento, mas é o meu jeito de lidar com as coisas. Então, quando a gente sabe como a gente consegue comunicar o outro pra gente ter relações mais saudáveis. Porque às vezes dá esses conflitos porque um não entende o outro. E daí quem tá errado, quem tá certo? Nenhum. É apenas comunicar como que é o meu jeito de funcionar. Então, olha que interessante a gente cada vez mais descobrir coisas sobre nós, o quanto a gente consegue melhorar a nossa vida pessoal, a nossa carreira, muitas coisas, né? Legal. Cada papo que a gente tem aqui, eu pelo menos fico mega reflexivo depois, né? Porque daí tu fica processando um monte de coisa, né? Tu sabe que as primeiras palestras que eu dei sobre isso, como eu falei, os macaquinhos da autocobrança, o meu, ele veio muito forte, porque as pessoas ficaram assim como vocês estão. Só que o que eu li nesse momento? Não entenderam nada. Acharam absurdo o que tu tá falando. Nossa, as pessoas odiaram o que tu disse. Eu fiquei muito preocupada a primeira vez que eu fiz isso, porque todo mundo ficou muito quieto. E daí eu pensei assim, não, eu vou entrar na experiência. Aí eu terminei a palestra e disse, gente, vocês estão muito quietos, tá tudo certo? Nossa, ainda bem que eu falei isso, porque senão eu ia pra casa totalmente insegura e com a dúvida. Eles falaram, não, é que tu falou tanta coisa interessante, que fez tanto sentido que a gente tá pensando sobre a nossa vida. Eu não sei, elas falaram, não sei muito o que colocar. A gente tá mais prestando atenção. Daí aquilo me deu um alívio. E agora eu me acostumei com isso. Se eu nunca tivesse perguntado, eu acho que talvez eu nem teria falado mais sobre esse assunto, porque a minha interpretação foi, falei merda. Odiaram, não sei o que aconteceu ali, e não ia mais entrar em contato. Por isso que é muito importante a gente entrar em contato com a experiência, né? Não que a nossa mente tá sempre errada. Poderia ter acontecido do tipo, sim, Bea, não entendi nada. Mas pelo menos eu sei o que aconteceu e consigo fazer diferente numa próxima. Senão eu fico só na dúvida, fico só na cabeça. E eu posso reagir de acordo com o que está na minha cabeça. Do tipo, ninguém entendeu nada. Então, melhor nunca mais fazer isso. Sim. Então, olha como a gente tem que estar sempre administrando a nossa mente, porque senão a gente é totalmente liderado por ela. E a gente acaba perdendo oportunidades, coisas importantes pra nós. Na verdade, a mente sempre leva a gente pelo caminho mais confortável, digamos assim. Ela foge do desconforto, né? Sim. E só que às vezes o desconforto é necessário tu passar por aquilo pra te entender e processar aquilo tudo, né? Sim, e acho que é um conforto ruim também, se tu for ver, né? Porque tu quer fazer aquilo, mas não quer, né? Fica um impasse, né? Eu, pra mim, essa parte de estar consciente, eu tenho muito isso cara, tô aqui digitando um e-mail. Aí, tô digitando um e-mail, aí, lembrei que eu tenho que responder o WhatsApp. Aí, fui lá pra responder o WhatsApp e eu lembrei que eu tinha que mandar exportar umas fotos. Daí, sabe? E aí, quando eu vejo, eu tô fazendo 8 coisas ao mesmo tempo e tô totalmente desfocado daquilo, sabe? Sim. E aí, tipo, me puxar pra consciência de novo de, não, cara, eu tenho esses momentos de, não, peraí. Onde é que eu tava por primeiro? Aqui. Sim. Tá, aqui eu tô fazendo. Não, vou fazer isso aqui agora. Então, depois eu faço... O que é mais importante disso aqui? Isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Sabe? Me puxar pra consciência. Ou que nem eu te falei, quando eu tô ansioso, tá, beleza. Eu vi que hoje eu tô ansioso, né? O que tá me causando isso? O que aconteceu que isso tá acontecendo? E aí eu começo, né? Esse pra mim é o processo mais difícil. Às vezes, chegar
aonde aquilo, o No que tá me porquê. causando aquilo, A causa. sabe? Porque às vezes é uma coisa que aconteceu, sei lá, há uma semana atrás, ou é uma coisa que tu conversou com alguém, aquela pessoa falou pra ti, que tu ficou remoendo aquilo, sabe? Mas isso é muito difícil. E é por isso que a gente leva pra terapia. Na terapia a gente tem alta, né? Quando que a gente Uhum. recebe a alta? Quando fica muito mais fácil fazer esse caminho. Quando tu mesmo já... Nossa, tá ansioso, o porquê. Daí às vezes até demora pra encontrar o porquê. Mas tu encontra, sozinho. Uhum, Tipo, uns 2 dias depois, é isso. Tu consegue fazer essa volta. Na terapia, a psicóloga te ajuda a ir atrás desses porquês. E o mindfulness, a gente só trabalha a lucidez disso, né? De estar consciente o que me deixou mal e tal. Mas o porquê, isso fica muito mais complexo, digamos assim, né? Eu me pergunto muito sobre essa questão da terapia, do fim da terapia, sabe? Uhum. Tipo, quando que tu recebe alta? Porque uma vez, bom, eu demorei anos pra ir pra terapia, né? Porque também tinha aquela visão de que, não preciso, não precisei. Sempre soube lidar com os meus problemas, sempre soube reagir aos meus problemas e tal. E eu me dei conta de que eu não conseguia fazer isso quando eu tive ansiedade, né? Que daí eu disse, cara, eu acho que tem algum ponto que eu não consigo fazer sozinho. Sim. E aí que eu fui procurar terapia. E hoje eu me pergunto muito sobre isso, sabe? Tipo, quando que é o fim disso? Cara, eu não acredito que isso tenha um fim, porque em algum momento a gente sempre vai precisar de um... A gente não vai saber lidar com alguma coisa, a gente vai ter alguma coisa que tá nos incomodando, a gente não tá enxergando, sabe? Eu não consigo... Talvez tu consiga ter uma periodicidade menor. Tipo, vou Sim. espaçar mais, sabe? Vou fazer uma vez por mês, mas eu acho que tu ter um fim, cara, assim, eu acho que... Claro, minha visão, né? Pode ser que a pessoa seja super lúcida e não precise mesmo, sabe? Sim. Mas eu acredito que em algum ponto aquilo ali vai acabar te ajudando, sabe? É que eu sou da mesma opinião que tu, tá? Pra mim, autoconhecimento, ele é infinito, se a gente for ver. Como eu disse, o mindfulness é uma pesquisa pra vida toda. Tu sempre vai descobrir coisas novas. A alta na terapia é quando tu consegue ter essa maior consciência emocional. Quando tu consegue entrar em conflito, resolver, já sair, aceitar o desconforto, mas tu entende o porquê das coisas. Tu não fica... As emoções não tomam conta de ti na mesma proporção que antes. Tu tem uma maior lucidez pras coisas. Tu consegue encontrar o porquê. Tu sabe que eu tô com 30 anos hoje, né? Eu vou na mesma terapeuta desde os 15 anos de idade. Nossa, caramba. Recebi alta há muitos anos, gente. Psicóloga que não é louca, não é nada. Mas eu gosto de ir lá por quê? Porque às vezes eu só preciso dar uma desabafada e ela falar, é isso, Bea. Ou às vezes ela lembra de coisas, lembra lá quando era mais nova, como era mais difícil e tal. Eu vou lá a cada 2 meses. Às vezes é só pra falar, porque como eu sou mais quieta, eu sou mais introspectiva, pra mim falar é um pouco difícil, assim, me abrir total, eu fico meio pensando. E lá é como se ela já me conhecesse tanto tempo, com tanta coisa, que eu vou lá e pago pra ela pra falar um monte de coisa e sair bem feliz, sair bem aliviada, sabe? Eu não me sinto julgada. Às vezes até com o meu noivo em casa eu penso, será que ele é bem racional, tá? O William lá em casa, ele é bem assim, prático. E às vezes eu penso, se eu falar isso pra ele, eu acho que ele não vai entender. Não que ele não me acolha, mas não é exatamente como a forma como eu gostaria, às vezes, assim. Então, eu vou lá na psicóloga pra dar uma vomitada, pra dar uma desabafada. Às vezes é só o que eu preciso. Eu não preciso mais encontrar o porquê, como é que era o meu funcionamento. Eu já sei como eu funciono. Então, às vezes eu só vou lá e digo assim, eu funciono assim, 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 mas eu tô muito sobrecarregada e aconteceu isso, 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 isso. E ela, é isso aí mesmo. Ou às vezes eu dou toda a volta e digo, é isso. E ela, é isso aí. E eu saio bem feliz. Sabe? Eu faço o negócio pra ela, acho que ela pensa assim, ela me paga só pra eu validar e dizer assim, Bea, é isso, pode ir embora. Mas é o que acontece, que pra mim o autoconhecimento é infinito. Imagina, praticando mindfulness, gente. Tem dias que eu descubro coisas que eu penso, nunca notei isso. E eu gosto de ir lá contar pra ela. Eu digo, olha, eu reparei isso, isso e isso. E olha como isso tem a ver com a minha história de vida, aquela vez que tu me ajudou e não sei o quê. E ela, sim! Então fica um papo quase assim, as duas descobrindo as coisas juntas. E eu acho que deve ser pra ela muito legal também me atender, de ter acompanhado o meu desenvolvimento, né? De ser uma menina tímida, que agora faz isso. Imagina, 15 anos, gente. Ela acompanhou toda a minha evolução. Assim, então, é muito legal, mas a gente acaba espaçando mais as coisas. Essa é a alta da terapia, mas se tu quer ir a vida inteira assim como eu, dá pra ir também. Não tem problema nenhum. É verdade. Mas, show de bola. Temos... Tá louco? Tem papo Um pra... baita episódio aí, né?
Se deixar, a gente fica aqui, eu fico falando Vamos também. ver como é que vai ficar as pessoas que vão nos escutar, se elas vão ficar reflexivas, assim, também, olhando pra parede em casa, assim, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Mas era um assunto que eu queria muito ter abordado aqui já e coincidiu de ter esses encontros, né? Nada é por acaso, né? Sim. Então, Uhum. curti demais e tem várias mensagens aí, né? Se prestar atenção, tem bastante insight aí, bastante coisa Tá pra louco. E colocar em que nem a gente prática. falou, muita gente coloca muita coisa por baixo do tapete e, isso aí vejo depois. E vai ficando, e aí, toma um remedinho, né? A indústria farmacêutica adora, né? Quando vê, tropeça e nem sabe no quê. Daí a gente vai tirar tudo que tem embaixo do tapete. Eu Quanta que eu coisa. mais... gastando, às vezes, mais em remédio do que se fosse fazer uma terapia, né? É bem isso. Mas é que às vezes a não aceitação, né, daquilo, né? Tipo, não aceitar que tu tem um problema e que tu precisa ir lá tratar esse problema, sabe? Isso. Porque eu não sou louco, não preciso ir lá. Mas é que a terapia não é de... É aí que tá. A mas gente tem é que não tá. é pra louco. Não Só é- que, não, só mas que não até foi, a né? pessoa aceitar Existe, isso. exatamente. Nossa. Um estigmatismo. Imagina, eu vou Nossa falar que tô indo na Senhora. terapia, sabe? Às vezes eu comento, porque eu falo abertamente que eu vou na Sim. terapia, né? E às vezes eu comento assim, e aí eu vejo que algumas pessoas ficam olhando, tu vai na terapia, né? Por quê? O que tu tu precisa? E tu tem, Que já tu tem, dá que uma tem afastada na problema, né? cadeira, assim, né? Tipo, meu Deus, tipo, cara... Sim. Mas é o mesmo lance com a meditação, assim. Com a Nossa, maioria muito. das pessoas que eu converso e falo sobre, tipo, testa, né? Uhum. Não, mas é que eu não tenho tempo pra isso. Ou tipo, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Tipo, cara, mas Quando não é adoro isso, quando a meu. pessoa fala isso. Eu digo, tu não consegue não pensar em nada. Eu digo, graças a Deus, tu é um ser humano. Pelo amor de Deus, sério que tu não consegue Mas fazer isso, não? existe esse, Não tem, não esse tem. estigmatismo Mas em cima não do negócio, tem não pensar em sabe? nada. Não Isso aí não né? existe. O papel da nossa mente é pensar e se distrair. O dia que tu chegar aqui pra mim e dizer assim, olha, essa pessoa não pensa em nada, olha, é um caso a ser estudado. Porque O não, cara não tá tem, cara. vegetando, né? Sim, alguma coisa tá errada ali, não tá certo. Não existe isso. A gente tá o tempo todo pensando. E o mindfulness, quando as pessoas falam assim, se a gente for ler artigos científicos, vai dizer que pra gente conseguir coletar os benefícios de mindfulness é uma meditação de 40 minutos. Gente, não tá. É vertentes do mindfulness. Claro. O que eu trabalho é de 5 a 10 minutos a meditação. Quando a gente faz os grupos, a gente começa com práticas de 3 minutos e a gente vai avançando. Na semana seguinte, 5, 6. Até quando tu vê, tu fez 10 minutos e tu nem notou. Nossa, passou 10 minutos, sim. Porque a gente foi aumentando de forma gradual. É um treino da atenção, né? Só que eu também tinha essa resistência. Quando eu fui estudar o mindfulness, eu disse, gente, que legal a teoria. Mas que horror, né? Ter que esvaziar a mente. Eu fiquei pensando e ficar 40 minutos meditando. Como que eu vou fazer isso? Eu, uma pessoa agitada como eu sou, né? Mas Daí, quando eu fui ver, gente, não é bem assim. Existem vários protocolos diferentes de mindfulness. Tem que ver o que é aquele que tu melhor se adapta. O que eu proponho é um mindfulness para a vida real. Mindfulness para empreendedores. Eu sei que o empreendedor não vai parar nem a pau 40 minutos para ficar sentado, de olho fechado, me escutando. Eu não pararia. Eu digo que eu vendo aquilo que eu vivo. Então, eu consigo de 5 a 10 minutos. Não faço práticas maiores porque eu também não consigo. Mas o que já é um puta benefício. Coloca isso 3 minutos, 3 vezes por dia. Aham. E a gente consegue perceber muitas coisas que a gente faz no automático. Tipo o celular. Quantas vezes vocês desbloqueiam e pra nada? Tipo, vocês estão, sei lá, na fila do banco, desbloqueia o celular, abre o Instagram, olha e volta. Muitas vezes a gente faz isso, né? Né? O celular Muito suga, automático. né? Sim, imagina. A gente não se dá conta de Neurocientistas quantas foram... coisas no automático a gente faz, né? Muitas coisas. Muitas. Eu, inclusive, fiquei com uma dor no punho um tempo atrás, faz umas 2 semanas, uns 15 dias. E eu, com a prática de mindfulness, eu descobri que é de pegar o celular muito rápido. E como o meu é mais pesado, que é aquele maior, eu forçava isso aqui. E eu tava com uma dor absurda. E deu uma, gente, mas o que é? Não fico tanto no celular assim, não fico, né? Era de pegar e responder rápido, assim, só com essa mão, eu forçava o punho. Daí eu comecei a perceber isso com uma prática simples de mindfulness, eu observei isso. Daí eu comecei a cuidar e pegar com as 2 mãos. Milagrosamente, o meu braço começou a melhorar. Então, olha só, é uma coisa ridícula. Era a pressa que me fazia de responder as coisas, de ter que me livrar daquilo e pegar o celular assim, que tava fazendo mal pro meu corpo. Mas até eu me tocar disso, vocês acham que eu fui em quantos fisioterapeutas? Nenhum me ajudou. Eu tô com tendinite. E eles diziam que não era tendinite.
E eles, tu tá fazendo alguma coisa que tu não tá percebendo. Imagina que eu tô fazendo uma coisa que eu não tô percebendo. Imagina que eu não tô fazendo. Sim. Eu tô consciente das coisas que nada. Eu fazer o mindfulness era uma coisa ridícula que eu tava fazendo e que mudou, né? Então, olha quantas coisas a gente pode perceber, né? O que acontece com nós depois a gente rolar muito tempo o feed, né? Que às vezes a gente sai, às vezes, mais irritado. Por quê? O que aconteceu? Será que eu tava me comparando com alguém? Será que todo mundo tava na praia naquele feriado e eu tô em casa e me senti um merda porque eu tô em casa trabalhando? O que aconteceu? Porque às vezes a gente sai ali, tá brabo e já dá patada em todo mundo que tá em volta e de graça, né? Que todo mundo diz, o que aconteceu, né? E nem tu sabe o que aconteceu. Tu só tá incomodado. Tu tá reagindo de acordo com o que tu tá sentindo. E o mindfulness, ele faz tu perceber, opa, tô irritado. Aconteceu alguma coisa aqui. E daí se alguém fala contigo, tu escolhe não dar a patada. Não que a raiva diminuiu. Mas tu responde, olha, não tô legal agora. Depois nós falamos. Pronto. A raiva não sumiu. Mas tu já não criou um tendel muito maior, uma coisa que tu nem sabe o que tá acontecendo, né? Legal. Show. Tá, e quem quiser conhecer um pouquinho mais... O meu trabalho, seguir no Instagram, né? O meu principal trabalho se concentra ali justamente para eu trabalhar com empreendedoras digitais, que é @Beatriz Rossato, Beatriz com Z, Rossato 2 S e 1 T. E o meu trabalho tá ali, eu faço conteúdo regularmente, eu gosto muito de fazer o conteúdo que eu faço ali. Por muito tempo, segui as regras que eu falei para vocês e não me encontrei. E é por isso que eu defendo tanto de criar a sua própria fórmula. Eu gosto de estar ali, gosto de compartilhar conteúdo. Então, eu trabalho hoje com psicoterapia, tanto online quanto presencial, e com os grupos de mindfulness, que agora eu vou levar para online, que por enquanto a gente só tinha no formato presencial. E posterior a isso, eu ajudo em partes de mentorias estratégicas para o Instagram. Porém, as mentorias estratégicas é só quem trabalhou o lado emocional. Por quê? Vendi as mentorias estratégicas sem essa parte. E o que aconteceu? Adivinhe, as pessoas tinham conhecimento e não conseguiam aplicar. Por mais que fosse um jeito mais leve de criar a própria fórmula, de olhar para dentro, tinham outras questões emocionais ali. Medo do julgamento, o que vão pensar de mim, medo de dar errado, de não dar certo. Então, elas acabaram ficando com o meu conteúdo e não conseguindo agir. Então, hoje, para mim, um pré-requisito para eu ensinar essa parte, do jeito como que eu faço para administrar as minhas redes, a pessoa precisa ter trabalhado o lado emocional comigo. Porque eu fico pensando, né, se eu visasse somente o lucro, eu vendi essa mentoria estratégica. Que todo mundo, olha, diariamente as pessoas vêm, então quando é que vai abrir as vagas para mentoria? Porque muita gente deu certo. Mas só que eu observei que as pessoas que deram certo eram pessoas que estavam em psicoterapia. Pessoas que estavam com uma consciência emocional um pouco mais adequada, digamos assim. Outras que não estavam com essa parte emocional trabalhada, travaram. E não é o que eu quero. Né? Eu quero ajudar as pessoas no autoconhecimento e estratégia. Então, hoje, um pré-requisito é isso. Show de bola. Deixaremos o Instagram na descrição do episódio. Certo. Do vídeo. Mais algo mais? Isso aí. Pra mim já explodiu a cabeça. Tá ótimo, né, gente? Então, tá, galera. Espero que tenham curtido esse papo, assim como nós. É isso aí. Nos Obrigado vemos pela sua no audiência. próximo. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigadão. Valeu.